everybody, tudo bem? Então, eu me chamo Carla, boa noite a todos. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, fiz universidade em São Paulo, depois eu vim para o Reino Unido. De Portugal, olá, 9 horas também aqui, né, Cristiane? Então, você sabe bem como é isso. Eu fiz meu mestrado na Universidade de Edimburgo, em aquisição de linguagem, sou especializada em aquisição bilíngue, aquisição de primeira e segunda língua, materiais didáticos, enfim, e fiz meu doutorado em fonética e aquisição de língua na Universidade de Sheffield, aqui também no Reino Unido, na Inglaterra. E hoje eu trabalho na Universidade de Surrey, que é a minha casa principal, mas também trabalho na Universidade de Manchester. Eu auxilio eles com as avaliações deles, eu trabalho como External Examiner lá também. Vocês vão ver que aqui em cima, vocês vão ver o meu site. Eu criei esse site para dividir os meus conteúdos com vocês, sintam-se à vontade. Eu vou apresentar um pouquinho mais do que é o Dr. Lingue, ok? Boa tarde a todos vocês, boa noite. Sintam-se à vontade para interagir comigo, vocês vão ver que é uma coisa bem interativa. Então, aqui vocês têm o meu nome, o meu e-mail da universidade, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Aqui nós temos o endereço do meu site e do Instagram. Então, no Instagram eu sempre dou dicas de sites que vocês podem usar para gamificação, para atividades, ou mesmo para atividades em português, italiano e inglês. Eu esqueci de dizer, eu dou aula de português, italiano e inglês. Então, vocês vão ver que no meu site eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho conteúdo em inglês, eu tenho conteúdo, atividades em português, eu tenho atividades em italiano também. Eu não vou disponibilizar os slides porque vai ser gravado, então vocês podem entrar depois e assistir novamente quantas vezes vocês quiserem. Ok? Ma che brava! Guarda lì, c'è Andrea Albuquerque, grazie mille. Muito bem, então vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Complimenti, grazie. Então, vamos lá. Então, espero que se vocês tiverem dúvidas, que vocês entrem em contato comigo. Ops, como apagar o vermelho da direita? Eu não sei isso. Angela, alguém vai ter que te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, então, dar uma olhadinha, então, na minha apresentação que eu proponho para vocês, né? Então, deixa eu só... Então, aqui embaixo vocês têm o logo do meu site e o logo da universidade, ok? Beatriz... um bate da Rio. Grazie mille, cara. Então, vamos lá. O que eu pretendo, então, fazer nessa nossa conversa de hoje? Então, nós vamos falar um pouquinho de teoria, porque a prática não funciona sem teoria, nós precisamos saber o que nós vamos fazer, precisa ter um embasamento teórico, não é só pegar o material e fazer porque precisa ser gamificado ou porque precisa ser online. Então, na verdade, é o contrário. Você pensa pedagogicamente no que você quer fazer e depois você seleciona a ferramenta, o site, o que melhor vai apresentar o teu conteúdo, tá bom? Então, aqui, então, nós vamos falar um pouco dos approaches que nós devemos levar em consideração, a preparar avaliações, quizzes, name it, you have it. A relação entre avaliação e feedback, isso é uma coisa muito importante, porque não é só você fazer uma avaliação, mas você também precisa dar o feedback, tanto o professor precisa receber o feedback, mas como aluno também, né? Então, isso é uma coisa que nós discutimos muito aqui. Galera do áudio, tem bastante gente com comunicação cortada, se vocês puderem ajudar eles, tá?
Então, como eu estava falando, não é só você criar um conteúdo, mas é também como você faz o seu feedback, como que você dá o retorno, tanto para o teu aluno como o teu aluno para você também, porque quando você ensina, você também tem um retorno, né? Então, quais são as maneiras de dar feedback para os seus alunos e métodos de colaboração online? Vocês vão ver que também no meu site, que está aqui na abinha, se vocês quiserem entrar, mas eu vou falar para ele sobre ele já já também. Tem várias maneiras de colaboração online, vários sites, várias coisas que eu sempre vou colocar, eu coloco sempre no meu site também, e ferramentas, né? Então, vamos colocar a mão na obra mesmo, vamos lá. Então, vamos refletir um pouco e sintam-se à vontade para participar, ok? Então, quais são os resultados que você quer obter com a sua avaliação? Isso é a primeira coisa que vocês precisam pensar quando vocês vão fazer uma avaliação. Seja ela offline, para ensino blended, para ensino online. Então, o que você quer com ela? O que você pretende, né, com ela? Então, aqui você precisa refletir, né? Então, o que você pretende? Você precisa pensar na tua perspectiva, então você precisa pôr o chapéuzinho do professor, né? Que nós estamos muito acostumados, mas também o do aluno. Então, como que será que o aluno vai lidar com isso? Ele sabe mexer, não sabe? Ele vai precisar de um treinamento, vai precisar de uma assessoria de vocês? Então, como que é, né? Qual que é a melhor maneira também, depois que ele fez isso, como que você dá o feedback? Alguns sites, automaticamente, eu vou falar para vocês de um deles, que é o Socrative, assim que a pessoa faz a questão, ela recebe um feedback. Você pode colocar, inserir o feedback. Então, eu vou mostrar para vocês também que tem essa possibilidade, né? Então, então vamos lá. Então, quais são os propósitos, né, que você quer obter com a sua avaliação, né? Então, aqui nós temos alguns teóricos, né? O Brown, o Race, o Smith e o Brown, que falaram que o que você quer obter, na verdade, é dar o feedback para os alunos para que eles aprendam com os próprios erros. Ou ajudar, né? Porque ao receber um feedback, você também sabe como estruturar a sua aula ou a aula deles para ficar mais efetiva. Receber um feedback da qualidade da nossa aula também. Por exemplo, aqui no Reino Unido, principalmente na universidade, a cada trimestre a gente recebe um feedback dos nossos alunos, eles preenchem uma ficha para avaliar as nossas aulas. Não sei como é feito aí, como que acontece aí com vocês, como que é a realidade de vocês, dividam comigo também, né? Não sou só eu dividindo a minha realidade com vocês. Também a gente vê isso como uma maneira de estimular, né, o potencial do aluno. Então, é aquela coisa, você fazer uma avaliação que seja estimulante, que não seja muito difícil, mas também que não seja muito fácil. Então, como que você pondera isso, né? Obviamente, para medir, para mensurar o aproveitamento do aluno e para consolidar, perdão, a aprendizagem. Porque vamos falar a verdade, fomos também alunos, muitos dos meus alunos, inclusive, só estudam para a prova, né? Então, é fato. Né? Mesmo alunos particulares, tá? Eu ainda eu vejo alguns alunos particulares, eu tenho um aluno particular e se eu não der prova para ela, ela não estuda, ela mesma fala para mim. É impressionante. Então, vamos então falar um pouco, né? Somos avaliados pelos pais, pelos alunos. Muito bem, olha só que bacana. Então, é sempre monitorado, né? Você é sempre avaliado por você mesmo, de uma maneira crítica também. Então, tem várias aulas que eu faço que às vezes eu penso, nossa, eu tinha imaginado minhas aulas de uma maneira completamente diferente. Às vezes fica melhor, às vezes não, né? Então, muito bem, Sandra, muito obrigada por unir-se a nós, Andréa. Então,
Até que ponto, então, a gente precisa pensar, então, né, quando nós pensamos em como nós vamos fazer a nossa avaliação. Então, aqui no Reino Unido, a gente segue esse código para Higher Education, que, na verdade, é o que a gente segue para fazer as nossas avaliações nas universidades, mas que serve para qualquer escola também, tá? Esse é um padrão. Então, nós precisamos pensar, então, em dois aspectos distintos quando a gente faz uma avaliação. Até que ponto essa avaliação é capaz de mensurar o quanto o aluno conseguiu aprender? Porque, às vezes, o nosso aluno, ele ficou nervoso, ele não estava bem, ele estava doente. Não sei se o que eu estou escrevendo está entrando no site. Está, Ângela, desculpa, é que tem muita gente escrevendo. Tá? E, então, voltando para o que eu estava falando, então, como que a gente mensura isso? Porque às vezes a pessoa está nervosa, várias vezes, às vezes você vê um aluno que ele tem não sei, ele participa da aula, né, ele tem um aproveitamento bom, e na prova, esse aproveitamento, esse conhecimento não acontece, ele não tem um sucesso, ou vai mal, porque estava doente, estava preocupada, enfim. Então, os meios pelos quais a equipe acadêmica também, até que ponto que ela avalia os alunos, né, se eles alcançaram ou não os resultados. A avaliação, ela é necessária, não tem como não fazer uma avaliação, né? Tem muitos alunos que têm pavor de prova? É verdade. É verdade. Eu devo dizer que graduação o pessoal já está mais acostumado, mas mesmo assim ainda dá um medinho. Para o pessoal que eu dou aula dos cursos livres da universidade, né, de línguas, eles têm medo mesmo, é verdade. Tenho percebido que muitos alunos não leem os materiais postados, assim os vídeos. Entendi. Então vamos continuar. Então, aqui nós precisamos sim fazer uma análise crítica sempre, sempre. Então, agora eu pergunto para vocês. Então, qual que é o approach de vocês para dar feedback, né? Então, qual que é o seu approach? Que tipo de avaliação e feedback você é responsável por dar, né? E quais são os maiores desafios que vocês encontram? Então, por exemplo, eu sou responsável pelo curso de português da universidade, então eu cuido da graduação, do curso de tradução, da parte de línguas, enfim, como avaliadora, e do pessoal que faz o curso noturno, que é só um curso mesmo para aprender a língua, não tem muito, enfim, não é tão quanto uma graduação. Então, mostre seus contatos de Instagram e Facebook. Tem aqui, olha, gente, tem aqui, é só você clique aqui, vocês vão conseguir acessar, tá? Então, quem quiser saber mais, tem o meu site, nós vamos falar sobre o meu site. O meu site chama-se Doctor Lingue, que é doutor em línguas, que vem do latim. E que tarefas fazer casa, como convencer a fazer parte do aprendizado. Isso é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Como que fazer grammar reading test? Oh, God. Às vezes eles realmente ficam muito apavorados. Isso mesmo. Então, aqui, eu só peguei algumas coisas, né, de várias revistas, artigos científicos. Então, tem um debate, sim, né? Aluno que se engana, não assumindo que a caminhada dele, nossa, gosto de avaliar a cada aula, mas ok, muito bem, próprios sistemas avaliativos, muito bem. Então, aqui voltando para o slide, nós temos uma literatura enorme, tanto científica quanto não científica, de revistas, que lidam com essa ideia. E agora? E IAD? E agora com essa pandemia e tudo, como que vai ficar, né? Então, nós, afinal, estamos num caminho sem volta, eu acho. Eu acho que cada vez mais o serviço online, as aulas online,
vão ser o caminho, né? Então, como que vai funcionar? Como que você faz isso? Então, como que você faz a avaliação, né, deles? Então, vamos olhar um pouquinho aqui nesse slide. Então, esse aqui é o que a gente segue na Universidade de Surrey, tá? Então, para elaboração de material e avaliações. Então, sempre que a gente tem que pensar em três coisas. Então, o papel do professor. Então, qual é o teu papel, né? O papel do aluno e o papel da tecnologia, nesse caso. Principalmente se você vai fazer coisas para cursos blended, para cursos online, ou mesmo para cursos face-to-face, porque os meus cursos face-to-face na universidade, como nós temos o VLE, o Virtual Learning, que é parecido com o Moodle, eu não sei se vocês já ouviram falar do Moodle, várias atividades, é quase blended mesmo o nosso curso, né? São online. Então, aqui nós temos o papel do professor, né? Então, o papel do professor é de balancear, então, nós temos que balancear as aulas, nós temos que balancear o nosso trabalho administrativo também, as correções de prova que a gente precisa fazer em termos administrativos, que todos precisamos. Nós precisamos também criar avaliações estimulantes, né? E que deem conta de dar um feedback. E um feedback que o aluno consiga entender também, que acho que essa é a parte mais difícil. E aí, o que eu faço? Corrigir tua prova e agora? Né? O papel do aluno, porque não é só. Então, vamos ver o que a Edivada fala. Como feedback, gosto de conversar individualmente com cada aluno. E sendo crianças, também converso com os pais, dou sugestões de atividades para continuar avançando. Muito bem. Avaliar cada aula também tem ali. E o papel do aluno, porque a gente pensa muito, a sociedade pensa muito no papel do professor, mas é uma troca, né? Então tem o papel do aluno também. Então, qual que é o papel do aluno, né? Então, a pessoa que recebe o feedback, como que ele recebe esse feedback, né? Então, como que é baseado isso, né? Ele é fundamental. Então, como que você precisa, eu pelo menos vejo os meus alunos como parceiros. Facilita o fato de eu lidar com adultos, né? Então, eu sou muito parceira dos meus alunos. Quando eles têm problema, eu falo com eles falam comigo, eu tenho um diálogo bem, enfim. Mas e aí, o que vocês fazem? E esse papel também do aluno consumidor que a gente tem, né? Principalmente aqui no Reino Unido, onde as universidades são caras, como que você lida com isso, com as expectativas, né? Como que você lida, enfim, com toda essa coisa baseada em notas, né? Porque você, no final das contas, você coloca um label, você coloca uma etiquetinha, né, na pessoa. Vamos ver aqui o que a Sandra vai falar. Leciono espanhol e os alunos são adultos. Minhas aulas são muito baseadas em conversação, seguindo o livro adotado, onde a gramática está implícita, mas nunca deixando de dar explicações. Muito bem. E aí nós temos o papel da tecnologia, que ela é muito importante, mas ela não é a parte principal, porque você pode ter uma boa avaliação no papel. Então, a boa avaliação, ela não necessariamente precisa ser online, tá? Ela pode ser online, mas o que importa para uma avaliação é o conteúdo, não como ele é distribuído. Então, e aqui eu coloco que, então, o papel do professor, eu não sei se vocês já assistiram alguma outra fala minha, é de curador. Nós somos curadores principalmente digitais. Cabe a nós escolher o melhor site, o melhor programa, o melhor quiz, o que vai ajudá-los, nesse caso, os nossos alunos, melhor, né? Sim, uma avaliação sempre em todas as aulas, né? É muito importante. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos alguns conceitos importantes quando nós falamos de avaliações.
Então, nós temos uma avaliação sumativa, ou somativa, como vocês quiserem chamar. Em português é sumativa. Que é, em inglês, nós chamamos de summatives. Que é a avaliação final. No caso da universidade, são os exames, tá? No meu caso. Então, é o tipo de avaliação no final do curso ou do programa para classificar mesmo, para você ter uma coisa que vai te permitir ter um certificado, né? Ou que vai te dar notas para depois para o teu currículo, para o teu transcript, enfim, para o teu boletim, perdão, enfim, que para a tua carreira educacional. E você pode sim, e nós vamos ver hoje que dá para você fazer. Eu faço e dá para você usar, por exemplo, Google Doc e Google Forms, você usa com tudo. Também Socrative, que é um site bem legal, e Learning Apps, eles também servem para fazer vários tipos de atividades, lúdicas ou não. Principalmente o Learning Apps. Ok? A janela em cima do slide é para vocês clicarem no meu site, se vocês quiserem. Tá? Então, depois vamos falar de um outro tipo de avaliações que nós temos, então, que são as formativas. O que é uma formativa? Ele é para formar o aluno. Não necessariamente você tem uma nota. É realmente para você acompanhar o progresso dele. Aqui, no meu meio, no meu contexto, nós damos notas também para os formatives, né? Eles valem menos do que os sumativos, do que os summativos, mas eles valem menos. Ok? Então, de novo, é uma avaliação de processo, né? Ele pode ser feito na sala de aula, pode ser feito online, e praticamente quase todas as mesmas ferramentas podem ser reaproveitadas. E aqui eu incluí o Kahoot, porque aqui você já pode começar a fazer jogos também. Você não é só uma coisa mais séria que precisa realmente ter um formato mais sério, né? E, finalmente, nós temos a avaliação da aprendizagem. Essa avaliação da aprendizagem é uma delícia, porque ela é uma avaliação constante que você acompanha sempre na aula, né? Então, que é uma ferramenta contínua, para aprendizagem contínua. Então, aí são jogos que vocês fazem para acompanhar a aprendizagem deles, ou quizzes, games, o que vocês quiserem. Ok? O Kahoot ajuda muito, isso mesmo, Sandra. O Kahoot é muito bom para jogos. Eu vou mostrar para vocês um pouco do meu Kahoot e do meu site já já. Então, antes de então nós começarmos a pôr a mão na massa mesmo, então vamos falar de como que nós damos o feedback. Então, o aluno fez a prova, fez a atividade, e aí você tem que sentar e você precisa dar feedback para ele. Ele precisa entender o que aconteceu que foi bom, o que aconteceu que foi mal. Ok? Google Classroom é muito bom também, isso mesmo, eu não mencionei, mas o Google Classroom também é muito bom, né? Então, é muito importante você ter esse diálogo com o seu aluno, seja ele você entregando um papel, né? Ou um formulário de feedback, ou mesmo a face, face to face, né? Mas é importante para eles. Esse esclarecimento da nota, o porquê é muito importante, né? É importante também que a gente crie essa ideia dos nossos alunos também de autoavaliação. Aqui, pelo menos onde eu trabalho, e na outra universidade, na Universidade de York, que eu também trabalhava, essa ideia de autoavaliação é muito boa. Então, a cada trimestre, o aluno, ele avalia a gente, mas ele também se autoavalia, e eles são muito críticos, eles sabem, olha, esse trimestre eu não estudei muito. É por isso que não foi muito bem. Né? Então, eles precisam ter essa ideia de autoavaliação também. Né? E, óbvio, entrega de informações de alta qualidade influencia na aprendizagem. Além disso, troquem figurinha com seus colegas, né? Conversem com eles, porque
cada pessoa tem um jeito, tem um estilo, né? Que pode ajudar. Às vezes não está funcionando com o aluno que você está fazendo. Pede para o teu amigo, às vezes ele vai saber o que fazer, né? Então, o que você faz? Perdão, gente. Depois aqui nós temos, então aqui, oferecer possibilidades, tem um typo ali, Jesus, para fechar a lacuna entre o desempenho atual e o desejado, né? Fornece informações aos professores que podem ser usadas para moldar o ensino. Aqui é muito comum, né, para as estatísticas das universidades, para você ter as notas, né, inclusive no Brasil eu sei, para o ranking, então é muito importante também o feedback, e motivar a autoestima, né? Morremos de rir com a resposta, André. Que tipo de resposta vocês morrem de rir? Então vamos lá. Então agora é a hora da diversão. Eu vou compartilhar a minha tela. Primeiro eu vou apresentar para vocês o meu site. Vou mostrar mais ou menos como ele funciona. Sintam-se à vontade para usá-los. Vocês têm usá-lo, tem vários exemplos. Alguns, a maioria em língua portuguesa, mas alguns em italiano, alguns em inglês. Conforme eu tenho tempo, eu vou encaixando as coisas que eu tenho no meu computador e que eu crio para os meus alunos, né? Então, sempre deem uma checada que sempre muda, né? Então, eu vou dividir a minha tela com vocês. E agora a gente vai brincar, então, um pouco, né? Então, esse aqui, galera, é, né, o meu site. Olha aqui, dá para vocês verem? Então, agora eu não vou conseguir ver a mensagem de vocês, porque eu vou mexer no site. Então, segura um pouquinho o que vocês quiserem perguntar, depois me perguntem. Eu vou tentar o máximo possível ir e voltar lá. Então, aqui você tem a introdução, tem um pouco sobre mim, minhas publicações, né? Aqui eu sempre coloco tudo explicadinho, aprendizagem móvel, então exemplos, né, de aprendizagem móvel que nós vamos falar, por exemplo, o Kahoot, né, que é muito importante aqui. Tem para Páscoa, se vocês quiserem, tem jogos em inglês, em português, em italiano, que isso é legal para os formatives, né? Mas também para aquela atividade. Lembra que a gente tinha mencionado aquela atividade aqui no meu slide, ó, né? Qual que era? Deixa eu achar aqui. Atividade de avaliação da aprendizagem. Essa é legal, porque você avalia a aprendizagem, opa, perdão, de uma maneira lúdica, eles nem percebem, né? Então, se vocês, para vocês criarem, então, por exemplo, vocês têm, pegar em português, assim vocês veem a língua universal de todos nós. Então, aqui tem um quiz sobre a Páscoa, o aluno pode escolher, vocês podem criar, tem vários tipos de. Então, por exemplo, se você quiser criar olha aqui, gente, tem vários tipos de layout, né, para você seguir. Tem vários tipos de jogos, né? Então, para criança, isso aqui é muito legal. Mas, óbvio, só funciona se você pensar primeiro na atividade, no que você quer fazer, né? Não é fazer o site só porque você precisa. Aqui também tem uma caça ao tesouro que eu fiz para os meus alunos. Se vocês tiverem o QR, né, o código QR, o QR Code, vocês vão passar aqui, vocês vão ver que é toda baseada nisso. Então, esse aqui são para os meus alunos que eu fiz face to face, para eles procurarem coisas e curiosidades sobre o Brasil, sobre São Paulo, enfim, né? Então, sintam-se à vontade para brincar no meu site, tá? Aqui tem o ambiente pessoal de aprendizagem, tem a explicação teórica para vocês, tem o show do milhão, que também é legal. Essa aqui é sobre os países lusófonos, então tem vários jogos, que esse aqui é bem legal para aquela
coisa ou aprendizagem formativa ou só de atividades mesmo, né? Não seria uma coisa que eu faria por uma avaliação final. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço geralmente por uma avaliação final. Depois você tem vários tipos de design, né? Então, esse aqui é um site, né, que eu fiz, que eu criei, que é um site de emprego, né, que eu fiz para os meus alunos. Então, aqui é um site normal, tá? Então, tem o início, esse aqui já é um projeto, ele é um pouquinho diferente do que uma avaliação, é um tipo de avaliação, mas foi um projeto de trimestre que eu fiz com os meus alunos. Aqui eu criei, então, quem somos, né? Falei da empresa, um pouco. Fiz anúncios de empregos que eu achei, recortei e colei aqui, né? Para os meus alunos acharem. E fiz as fases do processo de seleção, porque todo jogo era um jogo, né? E aqui vocês podem ver que cada etapa do jogo, a criação do CV, né, a carta de apresentação, a entrevista e a contratação, cada vez que eles me entregavam uma coisa, eles ganhavam um badge. Ao final, quem era contratado recebia o de contratação. Então, basicamente, o que eu fiz foi o aluno criou o CV dele, mandou para mim, eu corrigi, entreguei de volta, dei o badge dele. Ele fez a carta de apresentação, né? Para enviar em conjunto, né, com o CV dele. Eles me mandaram. Aí, se eles me mandam por e-mail ou me entregam pessoalmente, é uma questão deles, né? Geralmente eles me mandam por e-mail, porque aí é mais fácil, eu já corrijo, já mando antes mesmo da próxima aula. E eles receberam o badge. Depois a entrevista é feita peer-to-peer e você tem aí o seu, nesse caso, o aluno escolhia se o colega ia ou não ser contratado. Então, cada um fazia uma coisa e eles escolhiam que eles iam ser contratados. Isso é uma coisa que eu fiz, que deu super certo. Inclusive, depois eu expandi, isso eu ainda não tive tempo, né, de pôr no meu site, mas eu expandi. Esse do emprego eu fiz com alunos de nível 2, né, A2, e aí para os nível A1 eu criei uma imobiliária, sempre no mesmo sentido. Essa da imobiliária eu ainda não fiz o upload, gente, perdão, não tá lá ainda. Mas vocês podem dar uma olhadinha, é a mesma coisa. E uma vez que vocês criaram, vocês podem ver que o layout é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Seleção, aí aqui você, ao invés de seleção de empregos, você tem assinatura de contrato. Esses são projetos maiores, né? São projetos que você vai trabalhar durante um trimestre ou um semestre, né? Que aí você você avalia em conjunto, né? Isso é um outro tipo de maneira, uma outra forma de avaliação do teu aluno, né? Isso. Ou vocês também podem fazer o Socrative, que esse aqui, eu abri aqui já para vocês verem como que ele funciona. Olha aqui, esse aqui é quando eu faço ele, tá? O aluno, ele não vê o Socrative assim, ele só vê a pergunta. Mas aí você pode fazer um quiz, e esse aqui eu usaria, então, para os summatives, para uma coisa mais séria, ou para um sumativo, ou para um formativo que é mais sério, né? Que você precisa ter uma apresentação mais séria, e aí você pode decidir quanto tempo eles vão poder ter acesso, né, ao quiz. E aqui é bem mesmo quiz de prova. Então, você tem aqui as opções, né? Aqui era você escolhe, né? Vocês vão ver que vocês podem escolher várias coisas. Então, aqui você tem multiple choice. Aqui era para completar. E aqui, olha só que legal, você pode colocar explicação. Então, se o aluno errou, ao errar, ele já recebe o feedback, que isso é bem legal,
né? Ele te poupa um pouco de tempo do feedback que você faria, que você teria que fazer na tua aula. Óbvio que vai chegar um momento no qual o aluno vai, né, perguntar para você, mas eu não entendi muito bem isso. Você ter o feedback aqui não significa que você não vai ter que checar, você vai ter que checar, você vai ter que dar um feedback de qualquer forma. Mas esse é legal porque o aluno ele já recebe feedback na hora, né? Isso é muito comum com cursos. Então aqui, por exemplo, você tem a resposta e você tem o feedback. O Socrative é uma coisa bem legal, só que os alunos eles têm que ter acesso, então você vai ter que dar um acesso, tem uma senha e tudo, não é tão fácil de entrar, mas o momento que eles têm a senha que eles podem entrar, é tranquilo. O Kahoot é mais fácil, você só lança o link, né? Você só manda o link e tudo bem. Vamos ver aqui como que estão as perguntas. Que é isso? I forgot to share my screen. Ah, ok. Ela deveria estar sendo acompanhada e ter assessoria para evitar esse tipo de contratempo. Que contratempo? Enfim. Mediador, cadê você? Tela compartilhada. Então vamos lá. Obrigada. Então aqui, esse aqui é o Socrative. Então se vocês entrarem aqui no meu site, vocês vão ver a mesma coisa que vocês viram lá. Depois nós temos então o responsivo nós já falamos, né? De algumas que foi o que a gente acabou de falar, o responsivo 1, o responsivo 2, que é. Opa, perdão. Então, aqui você já começa a fazer a gamificação. Quando você gamifica, né? Que aqui a gente não vai falar de gamificação, eu já dei essa palestra, se vocês quiserem, chequem na Dizal, tem. Uma das maiores características da gamificação é você ter prêmios, né? Então, esses daqui foram os emblemas que eu criei, que justamente usei naquele site, naquela atividade maior que eu contei para vocês de avaliação. Para atividade invertida, é bem legal esse negócio de avaliação. Por quê? Porque aí meus alunos, eu mando um vídeo para eles, eles assistem. Então, por exemplo, aqui eu só pus um vídeo de carta formal e informal. Aqui eu coloquei do plural, né? E aqui eu criei, né, um Google Form, um formulário para eles, ó. Eles assistiram e aqui eles abriram o Google Form, fizeram as respostas. Isso é legal porque quando eu fui fazer a minha aula na semana seguinte, eu já sabia o que eu tinha que falar, né? Então, às vezes é legal você ter essa ideia da aula invertida, do flip learning também, para você avaliar o seu aluno. Então, você vai fazer alguma coisa, você, não sei, vou fazer plural. Então eu vou fazer um vídeo, né? Vou fazer um vídeo e vou avaliá-los para ver o que eu tenho que realmente cobrar, o que eu tenho que fazer, né? Enfim, para melhorar para eles. Deixa eu entrar aqui que eu acho que eu entrar no meu site, porque eu acho que eu bem fechei ele. Depois, se vocês quiserem ver, né? Aí aqui vocês têm. Opa, tá lerdinho agora, né? As avaliações, as partes de avaliação mesmo, né? Alguns modelos de avaliações online que eu fiz, que tem um pouco dessa parte teórica, né? Que eu falei de embasamento, de como você cria uma avaliação, o que você tem que pensar, por que você seleciona isso, né? E aqui, por exemplo, é um exemplo de uma avaliação sumativa que eu fiz, né? Aqui, esse aqui eu usei o Google Doc. O Google Doc é super legal, né? Eu coloquei um texto, olha aqui, e coloquei verdadeiro ou falso e mandei, né? Então, é só você mandar para a pessoa.
né? Como vocês podem ver. Ah, você pode vir aqui em Share, e aí vocês escolhem para quem que vocês... Ou você manda só o link, né? Mas eu geralmente ponho para que todos possam ver. Aí, se todos puderem editar, para vocês eu só pus para ver, mas você pode pôr para editar, que aí é se os alunos quiserem escrever, eles precisam ter essa opção de editar, né? E comentar. Se você tiver, por exemplo, vários textos das vezes que eu faço, eu só comento o erro do aluno. Então, aí a gente só põe a parte para comentar. Mas, enfim, esse aqui é um outro modelo que você pode fazer usando o Google, né? O Google Docs. Que essa aqui é uma mais séria, mais formativa, que você dá um tempo para o aluno, você manda para ele. Pode ser em sala também, não precisa ser só online, né? Uma outra maneira que pode ou não funcionar como uma avaliação sumativa, mas também como uma avaliação formativa, foi esse que eu fiz para minha aluna. Então, aqui, vocês estão vendo que é um Google Form, né? Aqui ela tinha um texto, né, para os meus alunos, e eles tinham que marcar, eles tinham que escrever qual que eram os erros, né? Aqui são alunos do nível 1, então são bem básicos mesmo, né, do A1. E depois, para avaliação de aprendizagem, por exemplo, olha só, usando o Learning Apps, então eu vou mostrar para vocês depois o Learning Apps, eu criei uma crossword, né? Então eu criei aqui um joguinho de caça-palavras, e aí o aluno ouve. Muro. Então, por exemplo, essa aqui está em italiano, gente, perdão. Muro. Né? E aí ele escreve. Sedia. Libro. Ok? A única coisa, e eu usei um site chamado para fazer isso, eu usei o... Deixa eu só fechar aqui algumas coisas. Eu usei o Learning Apps. Então, aqui você pode fazer várias coisas. Então, você quer fazer um Create an App. Você pode selecionar várias coisas, né? Foi aqui, inclusive, que eu fiz o meu show do milhão, o meu jogo do milhão. Então, você só seleciona. Tem vários templates, tá? Você pode fazer crossword, puzzles, o que vocês quiserem. Hangman, que é aqui, né? O que vocês quiserem. Jogo da memória, forca, enfim. É muito fácil. Para esse que vocês viram, eu usei esse aqui. E aí você escolhe, tem vários templates. Vários. E é grátis. É bem legal. Eu gosto muito do Learning Apps. Eles têm várias coisas bacanas que facilitam muito a nossa vida, né? Porque às vezes esse aqui eu peguei um template que já estava pronto e eu só adicionei a língua que eu queria. Uma coisa que é um pouquinho chata do Learning Apps é que isso aqui eu não conseguiria fazer em português, porque eles não têm a opção do português brasileiro. Então aqui, ó, vocês têm aqui os sites, ó, Learning Apps, Kahoot, Socrative, né? Voltei um pouquinho para cá para vocês verem. Ah, perdão. Deixa eu voltar para os slides. Agora vocês conseguem ver os slides? Estão aqui nos slides. Vamos ver. Tem... Oi, oi. Então, É? tenta compartilhar isso. A gente ficou travado em uma tela e então o pessoal está enlouquecido aqui mandando mensagens e eu também tentando te mandar. Então, me desculpa interromper, Não, que mas você vai precisar compartilhar de novo a tela. Eu acho que agora sim. Pessoal, consegue, vocês estão conseguindo ver agora? consegue ver agora?
Sim, então tá bom. Então eu mostro um pouco para vocês, mas aí depois vocês podem ir no site, ó, gente. O site é esse aqui. E estão tudo aqui, as avaliações. Então essa parte aqui, bem rápida, né? Então você pode fazer a parte somativa, que eu tinha falado que eu fiz no Google Docs, né? Que aqui é uma avaliação de leitura, que eu tirei, eu adaptei esse texto, é super interessante, fiz um verdadeiro ou falso, né? Deixa eu ver se vocês estão. Visualizem no site. Vocês têm a parte da gramática que você pode fazer tanto como sumativa como formativa, que essa aqui é que eu tinha falado, de encontrar os erros, que foi para um nível mais básico, né, que foi para o A1. Aquele anterior aqui, que eu tinha falado para vocês, era uma avaliação A2, né, nível A2 de português da universidade. Depois vocês podem fazer, que é o que eu falei para vocês, né, que vocês têm a parte aqui do jogo das palavras, do crosswords, né? Que você ouve. Pavimento. E aí você coloca a palavra. O único que eu usei para fazer isso, o site Learning Apps, gente. Learning Apps é esse aqui. Deixa eu só checar, então. Agora eu tô com medo de vocês não verem. Facilitaria bastante, se possível, se você compartilhasse a apresentação, mesmo que fosse em PDF. Gente, eu não consigo compartilhar a apresentação com vocês, porque são muitos. Vocês podem reassistir o vídeo, perdão. Ok? Gostou das opções em italiano? Muito bem. Tem do jogo da Páscoa. Eu vou colocar outras. O Learning Apps não tem em português, então se vocês quiserem fazer alguma coisa, não tem essa opção, né? Eles têm a opção, eles têm várias línguas, mas não tem o português para fazer crosswords, né? Para o jogo do milhão dá para fazer tranquilo. É só porque como a crossword você tem a leitura, né, da pessoa, então não tem, né? Então, aí você fica a escolha de vocês, mas tem várias coisas, ó. Tem matching the pairs. E aí você já escolhe o que você quer. Tem group assignment, tá? Que aqui que é com as vogais, né? Que aqui snow. Aí você ouve. Para essas coisas que forem com som, infelizmente em português não tem, mas em espanhol tem, em francês tem, em inglês tem, em italiano tem. Tem várias línguas. E aqui vocês têm. Para quem não viu o site, então, eu mostrei a aprendizagem móvel que vocês podem fazer, né? Que são o Kahoot. Mostrei um exemplo de Kahoot. Eu tenho aqui para vocês, se vocês quiserem usar para Páscoa, sintam-se à vontade, que é da celebração com várias curiosidades sobre a Páscoa, né? Essas informações eu tirei da Super Interessante. Eu adoro a Super Interessante. Eu sempre acho coisas muito bacanas para compartilhar com meus alunos. Mas tem também em inglês. É a mesma, é só traduzir. E uma vez que você tem os layouts, você pode, como vocês podem ver, é a mesma, é absolutamente a mesma. E aí eu só mesmo coloquei. E se você pôr para jogar, faz musiquinha, faz um monte de coisa, né? Então aqui. Então, por exemplo, se você colocar para jogar, não sei se vocês já brincaram no Kahoot, você manda para o aluno, né? Então, por exemplo, eu vou copiar isso aqui, aí eu mandei para o aluno, eu mando só o código, se ele tiver no celular. E aí aqui vocês têm o Kahoot que eu criei. Esse aqui é um em italiano. Eu vou entrar. E aí vai. Então, em que paese le persone ballano? Então aí. Ok? Da esqueleto. E aí, opa, tá muito alto.
Então, aí você escolhe uma. Não. E agora? Mas, enfim. Essa é uma, né? Então, leave the page. Outras coisas aqui, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem o QR, com atividades com QR, isso aqui é um caça ao tesouro, né? Que é bem legal também. Mas aí o seu aluno precisa ter o celular dele. Aí ele vai lá, ele faz o download, faz lá, ele escaneia, e aí tem toda uma atividade. Isso é legal para face-to-face lessons, para atividades face a face, né? Não, mesmo. E aí tem vários tipos, né? Sinta-se à vontade. Eu não vou repetir de novo tudo que eu falei. Tem os Padlets. Os Padlets. Isso eu não falei dos Padlets. Isso é interessante. Então, os Padlets é uma maneira que eu criei para dividir conteúdo com os meus alunos. Então, esse aqui foi um curso que eu dei, né, de proficiência. Então, a gente estava estudando os tipos de texto argumentativos, né, os testes de proficiência em língua portuguesa. E aí, ainda está ocorrendo, que agora a gente está na pausa de Páscoa. E aí, eu colocava um slide, eles colocavam o que eles achavam, né, na internet. Isso foi uma coisa que eu fiz. Esse aqui é o Padlet dos meus alunos de português, que eu sempre falo, mas onde eu acho coisas online para os meus alunos? Teacher ou professoressa, não acho coisa. E eu criei para eles várias coisas, dicionário e verbo, sintam-se à vontade para usar também. Tem como vocês colocarem código, né? Tem como vocês colocarem password, se vocês quiserem. Então, por exemplo, esses aqui que eu uso na universidade, esses aqui tem password, eu não posso dividir. Então, quando eu vou dividir, vocês vão ver que aqui, ó, tem o password. E só os visitantes podem, né, usar esse Padlet. E aí é muito tranquilo. Aqui, se você quiser criar um Padlet, você vem aqui, make a Padlet, cria o que você quiser, mas isso aqui é muito mais para você dividir, né, com o seu aluno, ou para você criar avaliações que são muito parecidas com o site que eu fiz também, aquele que eu mostrei para vocês, dos textos, né, é um estilo diferente para vocês fazerem. Aqui eu fiz um Padlet também para os meus alunos de italiano, só falta fazer os de inglês. Eu preciso tomar vergonha na cara e colocar os de inglês também. Tá? Então, para quem ensina italiano, aí tem um monte de coisa. Cada hora que eu acho uma coisa, eu vou acrescentando. Sintam-se à vontade para usar. Esse aqui é o show do milhão, né? Que eu fiz com o Learning App. Então, aí vocês podem jogar. É sobre a cultura dos países lusófonos, porque um dos livros que eu tenho, que eu dou aula, que é o Português em Foco, o último capítulo do livro 1 é sobre os países lusófonos, então, para não ficar uma coisa maçante, eu fiz um jogo para eles, para testar se eles tinham realmente lido o que eles deveriam ler. E aí vai, né? Vocês vão criando, vocês pegam isso como ideia e vocês criam o de vocês, né? Aqui no meu site, depois eu também vou colocar os treinamentos que eu faço, eu sempre coloco para vocês acompanharem. Essa parte aqui eu ainda preciso tomar vergonha na cara, porque eu comecei esse site semana passada, que eu vou colocar uns vídeos de vivenciando a aprendizagem, né, culturais, e aqui tem várias dicas, tem o Instagram, inclusive, se vocês quiserem seguir no Instagram ou aqui no site, vocês podem ver. Então, aqui tem vários, por exemplo, idioms, for example, esse aqui tem um idioma em inglês, que é be plain sailing, né? Então, tem várias coisas para suprir essa necessidade, para quem não lida, né, com essa coisa. Como cria o show do milhão? Isso é uma delícia, Flor, vou te mostrar imediatamente. Então, você vai no Learning Apps. Eu sou muito fã do Learning Apps, eu gosto até mais do que o Kahoot. Eu acho que o Kahoot é bem legal,
mas o Learning App tem umas coisas assim bem diferentes. Então você vem aqui e seleciona The Millionaire Game. E aí você tem vários exemplos, né? Você pode seguir os exemplos que já tem aqui, você pode usar, porque tem pessoas, por exemplo, tem so, como se diz em espanhol, I'm thirsty. Então tem pessoas que elas publicam, como eu, o material delas e você pode procurar. Provavelmente vocês conseguem até achar o meu aqui, eu não sei. Ou você cria o seu, que foi o que eu fiz. Então aí eu coloquei as minhas perguntas, você coloca a primeira como certa e depois só as dummies questions, né? As que você não quer que sejam corretas. E assim vai. E aí você vai colocando quantas você quiser. Aqui tem as pontuações, né? Porque são os dinheiros que ele vai ganhar. E aí vai crescendo, né? E aí você tem o feedback que você pode colocar para eles também. Ah, muito bem, parabéns. Se você chegar no final do meu jogo, você também tem o feedback. Ah, parabéns, estou muito orgulhosa. Muito bem. E essas são algumas ideias. Acompanhem sempre, eu sempre coloco mais coisas. Se vocês tiverem mais ideias, me avisem, porque eu sempre coloco, eu adoro dividir coisas. Então, galera, ó, esse aqui, vocês estão vendo minha tela? Eu vou colocar de novo o meu e-mail para vocês, né? Aqui é carla.munhosxavier@surrey.ac.uk. Learning Apps é demais, é verdade, Valéria, eu gosto muito. Tem também o meu site para vocês acompanharem, o Instagram. Eu vou criando mais coisas depois, quem sabe. Thank you. Muito obrigada pelas sugestões e pelo compartilhamento. Qual o processo para os alunos acessarem as atividades do Learning App por meio de um PIN ou basta colocar? Só basta colocar, eles entram, é muito mais tranquilo. O mais chatinho para o aluno acessar é o Socrative, que aí ele precisa ter uma senha, ele precisa ter uma conta. Muito obrigada, eu não conhecia Learning Apps, vou testar. Teste e me fale. Grazie mille, grazie tantissimo. Great ideas, thank you very, very much. Muito obrigada, gente. Valeu, foi muito bacana falar com vocês. Desculpa aí se teve um pouquinho de problemas técnicos. Je vous remercie. Ok, grazie. Grazie mille, acontece. E aí seguem, entrem no meu site, eu sempre faço upload de coisas novas. Preciso fazer o upload do novo site que eu criei, que eu ainda não tive tempo. É que com toda essa coisa do coronavírus, até semana passada a gente estava doido na universidade, dando aula tudo online, e agora que eu parei um pouquinho para as férias de Páscoa, então eu vou ter mais tempo. Onde podemos avaliar esse webinário? Quero dar nota 20. Nossa, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, muito, muito mesmo. E sigam sempre a Dizal, vira e mexe, eu dou palestras para eles, eu gosto muito da Dizal, eles têm um time bem bacana de pessoas que dão palestra também, sigam também eles. Aqui, de novo, aqui em cima no meu site, se vocês clicarem a clique aqui, vocês vão diretamente para o meu site, ainda está aberto, se vocês quiserem dar uma bookmark no meu site, espero que ajude o máximo de pessoas que eu consiga. Poderia compartilhar o primeiro dos papéis, slide dos papéis. Que papéis você está falando? Ah, e aqui tem mais coisas. Então, por exemplo, se vocês quiserem, no final eu pus umas dicas para vocês, antes que eu esqueça. Então, aí, se vocês quiserem saber mais, aqui tem alguns artigos científicos e não que vão ajudar vocês. Vamos providenciar os certificados, nos envie para. Ah, nossa, vai ter certificado, que chique! Os papéis do professor na tecnologia. Você fala esse aqui? Deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar.
Você vai disponibilizar o slide? Gente, eu não tenho condições de ter o e-mail de vocês porque não fui eu que fiz. Se a Dizal se propor a fazer isso, eu não tenho nenhum problema de fazer um PDF e mandar para vocês, tá? Mas eu não tenho diretamente o contato de vocês, eu não tenho como me responsabilizar por isso. Então, isso é aquém do que eu posso fazer. O que eu posso fazer é disponibilizar o meu site, que já está no ar e vocês podem usar sem problema nenhum. Essa apresentação vai estar no meu site a partir de segunda-feira, tá? Então, se vocês quiserem, vai estar lá. Vocês entrem aqui no treinamento de professores. Eu vou fazer umas outras duas, porque já era para ter feito, mas eu não fiz, que é sobre Zoom e um outro treinamento de outras coisas. E aí eu vou colocando aqui no meu site. Entrem no meu site que sempre vai ter coisa nova. Que essa é a maneira de eu divulgar com vocês. Os slides vão estar lá. Que dia que vai ser o Zoom? O Zoom, na verdade, eu só vou colocar no meu site, tá? Então aí, provavelmente, se eu tiver tempo esse final de semana, eu faço e ponho. Por favor, podemos fazer no Socrative? Não entendi essa parte, acho que perdi a explicação. Então, ó, o Socrative, se eu voltar a dividir minha tela com você... Vocês conseguem ver minha tela agora? Sim. Então, vamos lá. Eu vou entrar no Socrative de novo. O Socrative, ele é bem legal, mas ele é um dos mais chatinhos, tá? Ele não é um site muito friendly user. Mas, enfim. Você vai precisar ter a tua conta, né? Então, save. Então, esse aqui foi o que eu mostrei para vocês, que eu tinha criado. Esse aqui, você pode criar de várias maneiras. Então, por exemplo, se eu quiser criar um novo, então, eu posso editar esse aqui, mas se eu quiser criar um novo, eu vou em Add a Quiz, Create New, e aí você vai criar várias coisas. Você pode fazer de multiple choice. Agora, você precisa falar um pouco de inglês, porque esse ele é todinho em inglês, tá, gente? Deixa eu ver aqui as perguntas de você. Estou usando o Zoom com as minhas aulas. Será ótimo você postar um vídeo. Vou postar um vídeo, prometo, gente. Faço. Do my best. Eu vou tentar esse final de semana. Final de semana passado eu não tive tempo porque eu criei o site. Mas eu vou postar, pode ficar tranquila. Também vou começar a usar o Zoom. Tá. Qualquer coisa depois. É que agora eu coloco lá e vocês veem. Eu sempre chequem no site que eu sempre coloco coisa nova, tá? O Zoom é bem bacana, eu uso bastante o Zoom. Agora na universidade, com isso, nós usamos o Zoom. Thanks, Carla. Sorry, I have to go. I have a class now. Oh, Clara, boa aula. Okay, enjoy your lesson. Okay. Também gostaria de saber mais sobre o Zoom. Vamos ver então, qualquer coisa, se depois der tempo com a Dizal, eu marco com eles, ou se não, eu gravo um e ponho no meu site, vocês assistem, e aí vocês me mandem feedback por e-mail, tá bom? Entendi agora como usar o Socrative, muito obrigada, de nada, grazie tantissimo, grava assim, isso, zoom. Ok, gente. Foi um grande prazer falar com vocês. Sintam-se à vontade para usar o meu site. O meu site eu criei para vocês, é um projeto que eu fiz para vocês, né? Para treinamento de professor, para ajudar quem não ainda está começando, engatinhando mesmo com essa coisa de online, como funciona. Sintam-se à vontade para me mandar e-mails. Oh, you're amazing, you're so nice. I'm not that amazing, trust me. Excelente aula, muito obrigada. Vou usar muito o site. Gente, gostem, eu vou fazer o meu canal no YouTube esse fim de semana, por isso que eu não sei se eu vou dar ter muito tempo, e eu vou colocar, ele vai estar aqui, o canal, no Vivenciando a Aprendizagem, tá? Então, no Vivenciando a Aprendizagem, eu vou fazer várias dicas culturais. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar do Fashionizer? O que é um Fashionizer? Se você mora aqui na Inglaterra e você vai nas corridas de cavalo, todo mundo sabe o que é um Fashionizer. Okay? Lovely accent indeed.
Olha, meu acento é um pouco de tudo, tá? Não é muito. Já estou seguindo no Instagram. Thank you, Dia. Thank you very, very much. And um grande abraço para vocês aqui da Inglaterra. Sintam-se abraçadas nesse momento difícil. E o que eu precisar, o que eu puder ajudar, take a very good care of you guys. Tomem cuidado, ok? Um, take a good care of yourself. Thank you very much. Ok? Muitos e muitos beijos. E tá aí, gente. Aproveitem, é para vocês e stay safe, né? Como mesma a Gisele falou, né? Eles têm uma casa e aí vamos ver. E enquanto isso, eu vou criando material pra gente. Qual é mesmo o app que não requer login e senha? Learning Apps não requer login e senha. Kahoot não requer login e senha. O Kahoot e o Learning Apps você só manda o link. Ok? Muito obrigada, very good. Obrigada, gente. Foi um grande prazer. Mais uma vez, perdão pelos problemas técnicos. Nem percebi. Ci sono anche sbagli in portoghese nel sito. Oh, Dio mio, devo cambiare. Deve ter algumas coisas que eu fiz muito corridas, principalmente na avaliação. Que eu fiz hoje correndo a parte da avaliação. Vou dar uma olhada. Sì, scusi. Grazie mille, Andrea. Thanks a lot for your help. Então, eu vou dar uma olhada no site. Ok? Muito obrigada, gente. E é isso. Ok? Então, stay safe. E vamos nos falando. Ok, bye bye. Então, hoje não mais, mas aí amanhã eu dou uma olhada no site para ver se tem erro. Obrigada por terem me avisado. Bye bye.